Salve, salve, meu querido assinante, minha querida assinante aqui da nossa plataforma Terra Negra, professor Vitinho de Geografia com vocês. Já temos uma aula sobre quais são as causas do aquecimento global e agora a gente vai focar nas consequências do aquecimento. Primeiro dizer que é o seguinte, o termo aquecimento global, ele pode gerar um pouco de confusão. Algumas pessoas acreditam que em função desse termo nós teríamos um aquecimento de todas as porções do planeta Terra. É por isso que eu gostaria muito mais que fosse difundido o termo mudanças climáticas em escala global. Seria um termo muito mais eficiente, muito mais pedagógico. Vamos pensar o que é o aquecimento global. Seria uma elevação das temperaturas médias do planeta. E isso, evidentemente, vai determinar o quê? Mudanças climáticas. Algumas porções do nosso planeta vão ficar mais frias, outras áreas ficarão mais quentes. Ô, professor, mas eu não consigo entender como é que alguma região pode ficar mais fria com o fenômeno do aquecimento global. Veja bem, tem um vídeo que eu te convido para assistir agora no youtube.com/Terra Negra. Um vídeo maravilhoso, o professor Percy e o professor Juninho trabalham com ressurgências. E aí a gente trabalha com o fenômeno do degelo da Groenlândia, que afeta diretamente a força, a chegada da corrente do Golfo, corrente do Atlântico Norte, fazendo com que haja menor carga de transferência de umidade lá para a região do Reino Unido, Europa Ocidental e por aí vai. Fazendo então que essa região fique mais seca. Se essa corrente que agora vai chegar mais fraca não transfere umidade e a região fica seca, possivelmente o inverno vai ficar mais rígido. O que deixa o inverno rígido é o tempo seco. Nevascas começarão a ser mais frequentes na Europa Ocidental e no Reino Unido. Isso como consequência do aquecimento global. Outras regiões, por sua vez, ficarão mais quentes. E por isso que eu disse que mudanças climáticas globais é um termo muito mais eficiente. Algumas áreas ficarão mais frias, outras mais quentes. Algumas áreas ficarão mais úmidas, outras mais secas. Em algumas porções do planeta nós teremos surgimento de furacões, aumento da intensidade, frequência, ocorrência de furacões. Isso indica que alguns fenômenos atmosféricos serão intensificados a partir dessas mudanças climáticas. E aí veja bem, eu acabei de falar que o clima está mudando. Se o clima está mudando, altera-se também o nicho ecológico de uma série de espécies. O nicho ecológico sendo alterado, percebemos aqui a redução da biodiversidade, tá? O grande ícone, infelizmente para mim, o grande ícone da luta ambiental é o urso polar, né? Só que você tem que perceber o seguinte, a luta ambiental contra o aquecimento global não pode ter como símbolo o urso polar, jamais. A perda de biodiversidade ela vai ser muito mais significativa em outros contextos, e não num mamífero de topo de cadeia, por exemplo. Então fique atento a isso. Nós perderemos biodiversidade de forma generalizada se você alterar o nicho ecológico. Biodiversidade de biota do solo, insetos, agentes polinizadores, o que vai determinar uma série de alterações para os ecossistemas. Um outro ponto interessante é que, com o aumento do aquecimento de algumas determinadas regiões, nós teremos dispersão de doenças tropicais, expansão de febre amarela, dengue, malária. Você já imaginou que existem porções do planeta Terra que hoje apresentam surtos de doenças tropicais que no passado não tinham esse tipo de patologia? É complicado isso. Por isso que a expansão das doenças tropicais é uma consequência interessantíssima das mudanças climáticas. É muito interessante para ser cobrado na prova de ciência da natureza, então fique esperto aí, tá? O ponto mais icônico, mais clássico, como consequência do aquecimento global, seria o degelo das calotas. E a primeira ressalva que eu tenho que fazer com vocês é o que é uma calota, né? Veja bem, tradicionalmente a gente usa o termo calota polar, tá? Calota é gelo continental. Calota é muito diferente de iceberg, tá? Um iceberg é uma porção de gelo sobre o oceano.
Calota, a porção de gelo sobre o continente. A gente normalmente traduz como gelo polar, por exemplo, na região circumpolar da Groenlândia, na região polar da Antártica. Entretanto, a gente pode perceber o derretimento de calotas também em outro contexto, e que não necessariamente seja o contexto da faixa latitudinal polar e circumpolar. Se você acessar o youtube.com/Terra Negra, um ótimo vídeo para complementar o que eu estou falando aqui, seria um vídeo que eu e Percy gravamos lá nas lagunas altiplânicas. A gente mostra a calota lá, né, P? Olha só que massa. Você tem a formação de calotas associadas a porções altimetricamente muito elevadas, a áreas montanhosas. Então, essas áreas também vão perder gelo. Por isso que nós temos calotas intermontanas, calotas polares, são gelo continental, tá? Muito bom que fique claro isso. E a partir do derretimento dessas calotas, do degelo dessas calotas, nós temos duas grandes consequências. A primeira, o aumento do nível médio do mar. Elevação do nível médio do mar gera, em potencial, desaparecimento de ilhas. Se eu falo de desaparecimento de ilhas, tá? Vale a pena a gente frisar duas, as Ilhas Marshall. Recentemente o Fantástico até fez uma série de reportagens sobre isso. E uma ilha chamada Tuvalu, ambas no Pacífico, e que são ilhas que estão perdendo dimensão territorial em função do avanço do nível do mar. É interessante pensar que o que vai acontecer com a população que terá o seu território perdido em função da elevação do nível médio do mar. Essa população vai ser transformada em uma população deslocada. Eles quiseram migrar? Não. A população que migrou de forma compulsória, que migrou de forma obrigatória, é a população que se transformou em população refugiada. Esses refugiados que saíram forçosamente em função de questões ambientais, como as que eu estou falando, são refugiados ambientais. Uma das classes mais importantes de imigrantes e refugiados do planeta Terra. Porque refugiado ambiental não entra apenas no contexto, na seara aqui do aquecimento global. Se você pensar, recentemente nós tivemos queimadas em Portugal. Queimadas muito graves. Queimadas no Canadá, queimadas em Israel. Queimada gera deslocamento populacional forçado, gera refugiados ambientais. Terremotos, furacões, nevascas, inundações. Tudo isso gera refugiado ambiental. E é uma classe muito importante que a gente tenha bastante atenção, tá? Um outro detalhe interessante, já que nós vamos ter degelo das calotas, calota sendo gelo continental, olha só, água continental é água doce? É água doce. Além de ser água doce, você já imaginou a temperatura da água que vem do degelo? Se a temperatura da água que vem do degelo é muito baixa, você está adicionando água fria e água doce aos oceanos. Quando você adiciona água fria e água doce aos oceanos, você altera a temperatura da água, daquela porção. Você altera a salinidade da água, daquela porção do oceano. A alteração de temperatura e salinidade, ou seja, alteração termoalina, a alteração, sempre que eu colocar esse triângulo aqui, é bom explicar, triângulo indica delta, gradiente, mudança, alteração, tá? A alteração termoalina, ela é muito importante para a gente. Porque altera-se a densidade da água e altera o padrão de circulação. É justamente a variação termoalina dos oceanos que determina a circulação. E a circulação oceânica, por sua vez, modifica o clima. A gente já tem aula na plataforma sobre circulação do Oceano Pacífico e El Niño. Assiste lá depois. Então, mudei a circulação oceânica, mudei o clima do planeta todo. Agora, só para a gente finalizar essa aula e esse encontro nosso sobre consequências do aquecimento. Olha que interessante. Se eu modifico a circulação do oceano, modifica o clima. Se modifica o clima, pode aquecer, que pode degelar, que pode modificar a circulação do oceano, que pode aquecer, que pode degelar, que muda a circulação do oceano. Em algum momento eu citei o homem aqui? Não. Isso indica que o planeta Terra, ele está engendrando, ele está construindo vários ciclos de retroalimentação positiva. Vários ciclos de feedback positivo. Isso é muito importante para a gente, porque em uma visão fatalista de mundo, tá? Lembra aí, o Juninho deu uma aula legal sobre teoria malthusiana,
tá? Vai lá na nossa plataforma. Tá? O Malthus, Thomas Malthus, pastor da igreja anglicana, era um fatalista. Ele dizia que inexoravelmente a população mundial teria que passar por pestes, fome, um genocídio, guerras, para ter o seu controle. Um outro teórico da geografia bem interessante aqui, chamado James Lovelock, criador, fundador grande da teoria de Gaia, considera a Terra como um organismo vivo, ele determina o seguinte: inevitavelmente agora não adianta alguma coisa para você fazer, não adianta que medida você tomar. A Terra já tem vários desses mecanismos de retroalimentação positiva. Eu te mostrei um, tá? Tem vários. Logo, para algumas pessoas, o caminho é um caminho sem volta, tá? É evidente. Isso justifica uma postura de queima de combustível fóssil deliberada? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que existem vários cientistas no planeta que acreditam que esse caminho é um caminho sem volta, porque nós já apertamos o gatilho. Então, para recapitularmos, o que a gente viu na aula de hoje? Vimos consequências do aquecimento global, o conceito de aquecimento, algumas regiões sofrerão resfriamento, outras aquecimento. Trabalhamos também com conceitos conectados à ciência da natureza e biologia e conceitos conectados à geografia. Então é isso aí, fica essa dica importante, Terra Negra, para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.